Oi, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Nessa prática, nessa busca, né, pelo autoconhecimento e pela introspecção, é inevitável a gente se deparar com traumas. E se você estiver meditando, se você estiver buscando uma introspecção, eles vão surgir de certa forma, isso é inevitável. Para falar sobre isso, a gente primeiro vai ter que estabelecer algumas coisas. A primeira delas é que o agora, o momento presente, é tudo que existe. Nada nunca aconteceu fora do agora e nada nunca acontecerá fora do agora. O passado ele aconteceu e o futuro ele vai acontecer. Mas o passado ele aconteceu agora e o futuro ele acontecerá agora. Quando o futuro chegar, vai ser agora. A grande maioria das pessoas, elas acham que a vida é uma linha aonde você caminha do passado para o futuro, mas isso está errado. Tudo o que acontece acontece agora, nesse momento presente. O passado, ele só existe na nossa mente, e o futuro, ele só existe na nossa mente. O passado, como algo objetivo e concreto, ele não existe. Ele pode ter sido registrado, ele pode ter sido gravado na memória, mas quando você lembra de algo, você faz isso agora. Não tem como você viver o passado. Tudo que você vai viver na sua vida, você vai viver agora. A mente, ela precisa do passado e ela precisa do futuro para continuar existindo. Você está aqui, está vivo aqui, mas a mente, ela não consegue conceber o momento presente. A mente, ela precisa de passado e futuro para existir. Essa ideia mental, na verdade, essa identificação com essa percepção sua de tudo o que te aconteceu, não só da sua história, mas do seu ambiente, da sua cultura, de tudo te formou uma identidade. Então, esses traumas, eles surgem no momento presente. Tem uma história que eu gosto bastante, que Buda estava com seu discípulo Ananda e eles haviam passado por um riacho. E lá na frente, Buda percebeu que estava sem água, havia terminado a água. E ele disse para Ananda voltar lá atrás, naquele riacho que eles haviam passado, e pegar água. Então Ananda assim fez. Foi indo, andou bastante. Quando ele chegou no riacho, ele viu que havia passado um exército com uma tropa de cavalos por ali e havia embarrado toda a água. Toda a água agora estava suja. Então Ananda voltou e disse para Buda o que tinha acontecido. E Buda disse para ele: então volte lá, sente-se à beira da margem e espere a poeira se assentar no fundo. Então Ananda fez assim, voltou lá, sentou-se à margem e esperou a poeira se assentar. E então Ananda fez assim, voltou lá, sentou-se à margem e ficou esperando. Ficou um tempo e a poeira ficou se assentando no chão, lá no fundo. Então ele pegou água e voltou. Eu gosto muito dessa história porque ela fala sobre sentar à margem do rio e esperar o movimento acontecer. E isso é tudo o que a mente não quer. A mente, ela não consegue estar no momento presente e esperar esse trauma, esse pensamento que veio se dissipar. A gente precisa deixar claro que não é só os pensamentos, né? Eles vão para o nosso corpo e a gente começa a sentir emoções, e essas emoções elas mandam mensagem para o nosso cérebro e o nosso cérebro começa a contar histórias. E é mais ou menos o mesmo mecanismo de quando a gente sente muita raiva, de quando a gente sente um medo sobre o futuro. É tudo muito parecido. Isso tudo só acontece por conta da nossa capacidade de projetar um futuro
e de se lembrar do passado, coisas que os animais não conseguem fazer, por exemplo. Essas coisas muitas vezes nos tiram o sono. Você nunca vai ver um animal não conseguindo dormir. O animal pode ser que ele esteja com muita dor em alguma coisa ali, mas você nunca vai ver um animal precisando de remédio para conseguir dormir. Esse nosso mecanismo tão avançado, tão evoluído, né? Ele se apossa de nós se nós não estivermos presentes e atentos ao movimento mental. Ele nos pega, ele nos fisga. Acho que é na história de Homero, eles iam passar pelas sereias, né? E quem ouvia o canto das sereias era hipnotizado e se jogava no mar. E aí Homero queria ouvir, ele queria passar por aquela experiência. Então ele disse: amarre-me no mastro e a gente vai passar, e não importa o que eu diga, não me desamarre. Então a mente, ela é assim, ela tem um canto, ela começa a te lembrar de coisas, ela começa a te levar para o futuro. E não tem problema, os pensamentos, eles nunca vão parar, o pensamento automático, né? Mas você precisa estar para além dos pensamentos, você precisa ouvir, estar presente quando esse trauma aparecer no momento presente. Ele só pode surgir agora. Então, quando a gente senta para meditar, ou quando a gente vai contemplar o agora e vai viver no agora, essas coisas elas começam a voltar. Elas precisam se alimentar de novo. Elas precisam que a gente dê mais energia para elas se reafirmarem. Eu vou falar sobre o corpo de dor futuramente. Não dá para falar tudo aqui agora, né? Essas coisas, elas se manifestam no agora. Perceba isso, você não está lá. Você está aqui e aquele filme está rodando de novo. Como já fez outras vezes e como vai fazer, muito provavelmente vai fazer de novo. É muito interessante esse pensamento automático, né? Mas lembrando, não é só o pensamento. O nosso corpo começa a receber essa química e a gente começa a se sentir diferente. E isso manda uma mensagem para o cérebro e a gente começa a ter mais pensamentos. Assim a gente entra nesse ciclo e a gente se desespera. Mesmo não tendo nada de errado, mesmo a gente estando seguro na cama à noite, mesmo a gente estando com a família, estando com amigos ou estando sozinho, mas a gente é convencido de que aquilo ali é muito sério, muito grave, né? Bom, era isso. Comente o que você achou, se você gostou, se fez sentido para você, deixe um comentário aí.